Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma live do Artemis Laboratório. Daqui a pouquinho vamos começar. Daqui a pouquinho vamos começar a nossa live. A doutora Renata já está entrando aqui para a gente começar. Só mais um pouquinho, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre AIDS. A doutora Renata já vai entrar aqui para a gente começar a nossa live. Nós estamos no mês do Dezembro Vermelho, que é o mês de prevenção à AIDS, e hoje o nosso tema vai ser sobre essa doença. Olá, Renata, boa noite. Olá, Fábio, boa noite. Tá escutando bem? Estou escutando bem, vocês também estão me escutando? Sim, ótimo. Então vamos lá. Bom, boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje para mais uma live aqui do Artemis Laboratório. Eu sou o Dr. Fábio, médico patologista, diretor técnico aqui do Artemis Laboratório. E hoje nós temos uma convidada muito especial que já fez algumas lives aqui com a gente, né? Hoje nós vamos falar aí sobre AIDS, né? Sobre a síndrome de imunodeficiência adquirida. E quem está com a gente hoje aqui é a doutora Renata Praça, né? A Renata já fez algumas lives com a gente, mas mesmo assim, por favor, Renata, se apresenta aí para o pessoal. Oi, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês novamente. É um prazer, esse espaço do Fábio é um espaço maravilhoso para a gente discutir tudo em medicina, né? Então, agradeço mais uma vez ao convite. Então, meu nome é Renata, eu sou médica infectologista, eu moro em Dourados, Mato Grosso do Sul. Também sou professora aqui da Universidade Federal da Grande Dourados. Trabalho no HU da UFGD e também tenho uma clínica de vacinas na cidade. Ótimo. Bom, Renata, então, né, nós estamos no comecinho de dezembro, esse é o Dezembro Vermelho, né, o mês de combate à AIDS. Ontem foi o Dia Internacional de Combate à AIDS, né? E uma doença tão importante como essa merece uma live aqui pra gente, né? Como que é essa iniciativa do Dezembro Vermelho? Vamos começar falando dele primeiro, né? Desse mês, sobre essa iniciativa aí, dessa data, desse mês de combate à AIDS. O 1º de dezembro foi um dia que foi, né, pela OMS, pela UNAIDS, e foi transformado no dia de conscientização do HIV, né? Então, hoje a gente pode dizer que o HIV é a maior pandemia da era moderna, porque faz 41 anos que nós vivemos essa pandemia, né? Então, a gente não usava essa palavra para AIDS, mas ela se encaixa perfeitamente também, né? Então, é uma epidemia global desde os anos 80. Né? E ela é uma doença que, às vezes, ela demora para dar sintomas, né? Só vai dar sintomas em fases muito avançadas. Então, o Dezembro Vermelho é um mês para conscientização da doença, para diminuição do preconceito e para que as pessoas se testem e façam o diagnóstico, que hoje é uma doença tratável e controlável, né? As pessoas que têm HIV podem viver uma vida normal, hoje é considerado uma doença crônica, né? Então também é uma data para você diminuir essa estigmatização que a gente tem em relação à doença também, que vem lá dos primórdios dela.
Bom, Renata, então vamos começar, né? Vamos falar então sobre o vírus o HPV, caramba, HIV, né? A gente trabalha tudo com colo de útero aqui, tá com vírus HPV na cabeça. Então, vamos falar um pouquinho do vírus HIV, né? Quem que é esse vírus, né? O que que ele causa no corpo, como que ele é transmitido? Acho que a gente tem que começar falando desse agente aí, né? Então, o HIV, né, é um vírus que ele foi descoberto na década de 80. O primeiro caso, né, de HIV foi em 1980. Né, o CDC dos Estados Unidos emitiu um comunicado. Aí foi descoberto primeiro a síndrome da imunodeficiência adquirida, para depois se descobrir que era causada por um vírus. Né? Então, a primeira foi descoberta, né, que era uma doença sexualmente transmissível, foi descoberto, né, várias que ela tinha uma cadeia de transmissão, que provavelmente eram vírus, depois a gente identificou o agente. Tá? Então, essa história é muito interessante. Então, ele é um vírus, né, que ele é muito comum nas secreções, ele é um vírus que transmite do homem para o homem, tá? Não é de outros animais, e ele é um vírus que fica muito no sangue e nas secreções sexuais. Tá? São os locais em que esse vírus tem a maior quantidade de partículas virais. Então, ela é uma doença que a maioria dos casos é uma doença sexualmente transmissível. Também pode ser transmissível por transfusão de sangue, transfusão de órgãos, né? Às vezes alguma contaminação por profissional da área da saúde. Né? E quando você adquire a doença, ela não dá sintomas inicialmente, ela pode levar aí de 5 a 10 anos para apresentar algum sintoma. Tá? Então, por isso que é importante a testagem das pessoas, né? E hoje, eu acho que o mais importante que a gente tem a dizer de hoje dessa doença é que ela é uma doença crônica e tratável. Eu gosto de compará-la muito com a pressão alta e com o diabetes, que são doenças crônicas, que você necessita de um tratamento e de um acompanhamento médico regular para que elas fiquem controladas e para que você não tenha sequelas dela. E se você fizer isso direito, você vai ter uma sobrevida longa com poucos efeitos daquela doença. Então, assim como você pode controlar diabetes e hipertensão, você pode controlar da mesma maneira o HIV. Tá? Então, hoje as pessoas que têm o vírus, a gente fala pessoas vivendo com HIV/AIDS. Então, essas pessoas têm empregos, trabalham, né, são nas mais diversas áreas e podem ter uma vida e desenvolver todas as suas potencialidades ao máximo, como qualquer outro cidadão. Eu acho que isso é importante de frisar. Legal. Uma outra coisa que eu acho que a gente tem que frisar agora no começo da live, né, Renata, é a diferença, né, entre infecção pelo vírus HIV e AIDS, né? Isso. Porque as pessoas não entendem às vezes isso, né? Né? O que caracteriza a infecção pelo HIV e o que caracteriza a síndrome, né? A doença, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Hoje a gente fala de pessoas vivendo com HIV/AIDS, é por isso, né? Justamente para separar, tá? Então, o HIV é o vírus que você se infecta, né? Você pode ter o vírus e não ter a síndrome, tá? Então, eu adquiro o vírus e eu fico anos assintomático, aí eu não tenho a síndrome. A síndrome da imunodeficiência adquirida é quando a doença já está muito avançada, o seu status imunológico está muito, muito alterado e você começa a ficar suscetível a outras infecções ou outras doenças. E aí pode te levar ao óbito, tá? Então, hoje, a minoria dos pacientes estão nessa fase, tá? Hoje, a maioria das pessoas tem tratamento e tem controle, tá? As pessoas que fazem, geralmente, o diagnóstico tardio, às vezes, diagnosticam com a síndrome. Mas hoje a maioria das pessoas no Brasil estão vivendo com HIV e não tem a síndrome no Brasil e no mundo. Hoje em dia, Renata, ainda morre muita gente de AIDS? Olha, ainda há uma mortalidade alta, porém ela vem se reduzindo desde 2004, tá? Então, só para vocês terem ideias de alguns números, ó, desde o início da pandemia, 1980, a gente teve no mundo mais de 79 milhões de pessoas infectadas com HIV. E no Brasil, a gente teve mais de 1 milhão de casos já no Brasil. De morte, a gente teve mais de 300, a gente teve de óbitos no mundo mais de 36 milhões, desde 1980, tá? Porém,
de 2004 para cá, o mundo todo teve um aumento do tratamento e uma diminuição de mortes. Então, no Brasil, de 2004 para cá, o número de mortes só diminui ao ano. Tá? Então, o ano passado foram cerca de 36 mil mortes no Brasil, tá? E no mundo foram mais ou menos cerca de quase 3 milhões de mortes no mundo. Então, ainda é uma doença que causa muito óbito, tá? E ainda é uma doença que a gente, às vezes, faz o diagnóstico tardio. E a gente tem que lembrar também que, como a maioria das doenças infecciosas, ela é uma doença de caráter social. Então, nos locais onde há maior desigualdade, né, menos acesso à saúde, né, então nesses locais a gente vai ter a chance de disseminação maior, né, região da África e algumas regiões do Brasil. Eu acredito que eu sou da última geração de médicos que viveu a pandemia da AIDS, a pesada mesmo, no final dos anos 90, né? Quando eu fiz Santos, né, era a cidade que tinha a maior incidência de AIDS das Américas na época, né? E eu lembro das enfermarias, tanto lá no Hospital Guilherme Álvaro, em Santos, que era o Hospital de Isolamento de Santos, quanto lá no Emílio Ribas, lotadas praticamente só de paciente aidético, né? E isso em 1996 a 2000 ali, que a gente pegou essa época muito forte, né? E foi durante a minha residência que começou o tratamento, que entrou o início do coquetel, né? E aí a gente pegou aquela época da residência de patologia e, para quem não sabe, na residência de patologia a gente faz muita necrópsia, né? A gente trabalha com isso. E lá no hospital no SBO da capital, no Hospital das Clínicas, a gente fazia ali 5, 6 necrópsias por dia de pacientes com AIDS, né? Em 1999. No final da minha residência, em 2003, fazia 1, 2 por mês, com a entrada do tratamento e a mudança total, né, dessa mortalidade da AIDS com o advento dessa nova terapêutica, né? A história do HIV e da terapia do HIV, ela já é uma história da evolução da medicina moderna, né? Em pouco mais de 15 anos, uma doença incurável, que era fadada à morte, ela passou a ser uma doença controlável e tratável, né? Então, mais ou menos em 85 foi o primeiro antirretroviral, e aí ele começou a ser usado, mas como o HIV é um vírus que se muta muito, eles viram que rapidamente ele perdia o efeito. Aí eles começaram a descobrir outros e fazerem associações, mas mesmo assim o efeito durava um ano e pouquinho, né? E aí em 1995 entrou no mercado os inibidores de protease. E aí essa é uma classe de remédio, que é essa classe que veio, a partir dela que surgiu o coquetel. Então juntaram os que tinham anteriores mais ela junto, e aí conseguiram manter o paciente com carga viral indetectável por períodos prolongados. Só que nessa época dos anos 90, o paciente chegava a tomar 12, 15 comprimidos, né? Então tinham muitos efeitos adversos, tá? Muitas, né, risco de pancreatite, hepatotoxicidade, né? E com o tempo, esse tratamento ele foi avançando, foi evoluindo, e hoje é capaz de você pode se tratar com 1 comprimido por dia, tá? A gente já tem 2 versões de tratamento com 1 comprimido por dia, né? O tratamento de HIV são todos pelo SUS. Agora a gente tá entrando no mercado também tratamento injetável, em que você vai tomar as medicações injetáveis a cada 2 meses, tá? Então tem algumas vacinas também. Então o avanço em 40 anos foi inegável, né? Ela é uma doença que ela não tem cura, mas tem um total controle. Que legal. Mas, Renata, essa clara mudança, né? Esse sucesso do tratamento, né? Quer dizer, essa mudança, as pessoas morrendo menos de AIDS, a AIDS não sendo mais aquele foco que era antigamente, aquele medo que dava nas pessoas, né? Não tem causado também um efeito contrário também, um efeito das pessoas perderem o medo da doença e hoje se protegerem menos do que se protegiam antes?
Como é que está essa coisa aí do sexo seguro, da prevenção da AIDS, de como era e como está hoje? A gente, assim, a gente teve uma queda de campanhas de prevenção muito grande nos últimos anos, né? Então, uma das prevenções que a gente fala hoje é o tratamento. As pessoas que tratam ficam com carga viral indetectável. E a carga viral indetectável, a pessoa está intransmissível. Inclusive, alguns 2, 3 anos atrás, essa foi a propaganda da OMC, da Organização Mundial de Saúde, contra o preconceito contra a AIDS. Então, as pessoas que se mantêm indetectáveis são intransmissíveis. E essa é uma forma de prevenção de transmissão da AIDS. Então, de 2013 para cá, está caindo devagarinho o número, tá? Porém, em algumas populações específicas, esse número cresce, tá? Então, vou te falar, os homens entre 15 e 29 anos são uma população em que tem crescido nos últimos 10 anos. Tá? Tanto hétero como homossexuais, tá? Mas tem crescido nessa população de homem nessas idades. As mulheres entre 20 e 59 anos também, e depois os idosos, tá? Então, os idosos também, eles se protegem menos, tá? Então, nessas categorias, a gente tem um aumento. Então, assim, houve uma diminuição bem grande, né? A gente não tem essa cultura de educação sexual. Então, tá tendo um aumento de casos em jovens, sim. Tá? Não é tão relevante, tão grande quanto no começo, mas tem sim. Eu percebo essa diminuição do cuidado, né, no aumento de outras doenças sexualmente transmissíveis que a gente tem pego, né? As pessoas tinham muito medo da AIDS e se preveniam e, por tabela, acabavam se prevenindo de outras doenças sexualmente transmissíveis. Uma coisa que tem me assustado aqui nesse meu dia a dia, trabalhando com diagnóstico patológico, é a quantidade de casos de sífilis. Tá? Eu ia fazer A sífilis esse era uma doença comentário. que eu não dava quase diagnóstico há um tempo atrás e voltei a dar muito diagnóstico de sífilis. Inclusive sífilis terciária. Os números de sífilis no Brasil, não é o foco, né, da aula, mas os números de sífilis no Brasil, eles estão crescendo desde 2015. Tá? Então, a gente vê um crescimento. A gente teve um problema de distribuição de penicilina nessa época, tá? Mas a gente consegue acompanhar através da sífilis na gestante, que a gente vê que está tendo um aumento bastante. Então, realmente, né? E agora a gente tem a gente tem a roda da prevenção combinada, né? Que também faz, mas é muito importante isso que você está falando, e a gente percebe que há uma diminuição mesmo do uso, né? E o pessoal pega sífilis, trata, pega de novo, né? E assim, é só um recadinho para o pessoal, a sífilis está ficando mais difícil de tratar. Tem pessoas que no primeiro tratamento a gente não consegue controlar e tem que fazer outros tratamentos, tá? Isso está acontecendo. Então isso é um sinal de que o pessoal está usando menos camisinha e está se prevenindo menos, né? Eu brinquei no meu consultório, que eu falei que a pandemia terminou em julho. Aí todo mundo falava por quê? Eu falei porque começou a aparecer sífilis, aí as pessoas perderam o medo de se encontrar, né? Porque as pessoas estavam com muito medo de se encontrar, né? Então, houve mesmo. Agora você vê com a densidade populacional, você vê o aumento, a mobilidade, né? Você vê o aumento do estado. Com certeza, com certeza. E você estava falando do aumento, né, em algumas faixas etárias específicas, né? Mas, de um modo geral, a incidência também tem caído da doença ou não, Renata? Tem caído. Em 2020 teve uma queda um pouco maior, mas provavelmente foi por subnotificação, né? Por causa da pandemia do Covid. Mas ela vem caindo, olha, está diminuindo as taxas de detecção desde 2012 no Brasil, tá? No ano passado tiveram 30 mil casos novos, 14 casos por 100 mil habitantes, é a taxa que estava ano passado no Brasil, tá? Foram 10 mil óbitos aqui. Então, assim, é uma doença que o óbito, só que assim, o óbito, ele está estabilizado, ele não cai, ele cai um pouquinho, tá? Talvez pelo diagnóstico tardio de alguns casos, que daí a gente não consegue recuperar. Mas a tendência é um pouco de queda, sim, né? Porém, o ano passado, com o Covid, a gente teve todas as outras, tuberculose, todas as outras doenças, a gente houve uma diminuição da vigilância,
né? Então, esse ano está tendo, né, um aumento de número de diagnósticos de tuberculose, de hepatites, de HIV, que provavelmente foi aqueles casos que se acumularam e a gente não tinha feito o diagnóstico antes. Sim, e o próprio medo das pessoas do Covid que não foram ao médico, que não foram procurar, e isso tá se refletindo não só em doenças infecciosas. A gente tem pego muito caso de câncer avançado pela mesma lógica, né? O povo fica com medo, ficou com medo do Covid, né? E não ia se tratar, não ia procurar, não fazia os exames preventivos, e aí a coisa deu uma descambada aí um pouquinho, né? Bom, eu acho que a gente tem que... Nós estamos falando aí sobre essa doença, né? Então, acho que a gente tem que falar um pouquinho mesmo das características aí, né? De como que a pessoa... Quando que a pessoa tem que procurar fazer o exame, né? Quando que a pessoa tem que ficar preocupada com a situação. Porque é uma doença que, se você for esperar ter sintoma, você já vai estar numa fase avançada, né? Então, quais são essas situações? Quanto que a pessoa tem que ficar preocupada, tem que se preocupar, tem que pensar em fazer um exame anti-HIV? Eu acho que esses dados são muito importantes hoje, né? Assim, o HIV, ele é uma doença sexualmente transmissível, né? Uma infecção que a gente fala agora sexualmente transmissível. Então, todas as pessoas sexualmente ativas devem fazer sorologias de doenças sexualmente transmissíveis uma vez ao ano. Então, todas as pessoas sexualmente transmissíveis devem fazer exame de sífilis, de HIV, de hepatites, de gonorreia, quando necessário, de clamídia, e devem se tratar e se testar, tá? Nas mulheres entre 25 e 59 anos, né, a maioria das mulheres muitas mulheres descobrem na gestação. A gestante é uma população que o Brasil tem testado muito e tem aumentado nas gestantes o número de detecção, e muitas gestantes de parceiros fixos. Então, aqui eu não estou para discutir relacionamento de ninguém e quem sou eu, mas eu quero te dizer que nós somos seres humanos e que todos estamos vulneráveis. Todas as pessoas que são sexualmente ativas estão vulneráveis. Algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Mas que o ideal é que você faça o exame o mais precoce possível. Então, se eu puder falar, eu falo que quando você vai fazer o check-up cardiológico, tem o check-up anual, não tem? Que você vai no ginecologista. As mulheres, elas se testam muito mais que os homens, porque elas vão anualmente no ginecologista e é um exame, o ginecologista praticamente todos pedem. Tá? Então, a mulher acaba se testando mais também. Mas é importante. O HIV, assim, a AIDS, ele vai dar sintomas, assim, muito tardiamente, mas ele vai dando alguns sinais e sintomas. Então, ele é uma doença lenta e progressiva. E é uma doença que vai alterando o seu sistema imunológico. Então, logo depois que você teve o primeiro contato, que você pegou, você pode, em 4 a 12 semanas, apresentar febre, dor no corpo, um rush na pele, às vezes umas ínguas. E isso pode ser o que a gente chama de infecção aguda. Isso acontece, dura aí de 2 a 4 semanas e depois some, vida que segue. E aí você fica muito tempo sem ter sintoma nenhum. Foi feito um trabalho uma vez nos Estados Unidos, no final dos anos 90. Todo mundo que chegava com febre rush, eles faziam lá 50 vírus. Né? Nos Estados Unidos eles fazem muito esses trabalhos. Cerca de 3% das pessoas deu HIV. Quando chegavam com febre, manchas na pele, dor pelo corpo. Deu o exame, então, mas é muito inespecífico. Aí, o que acontece? Mais ou menos entre 2 e 5 anos de doença, você começa a ter alguns sintomas de imunodeficiência moderada, que eu falo. E aí, são os sintomas de alerta para você ver o que está acontecendo, porque não é para você ter esse tipo de infecção. Então, por exemplo, adultos jovens começam a ter infecções bacterianas, pneumonia, de repetição. Mulheres têm candidíase vaginal de repetição. Né? O aparecimento de herpes zoster, o emagrecimento, você começa a perder peso, pode ter diarreia crônica, a dermatite seborreica, às vezes é um sintoma, começa a ter alopécia, cair cabelo, também são outros sintomas. Aí você pode apresentar outras infecções como tuberculose, pode apresentar cândida na boca. Tá? Então, às vezes, a diarreia crônica, né, você tem uma diarreia que não passa,
por muito tempo, você fez, foi no médico, foi em 2, várias pneumonias no mesmo ano, não é comum uma pessoa ter várias pneumonias. Então, quando você começa a ter essas infecções de repetição, você tem que fazer a triagem do exame com HIV, né? Eu falo para as pessoas, para os alunos, né, como eu dou aula, eu falo muito isso na aula de AIDS para o aluno. Não é o infectologista que dá o diagnóstico de AIDS para o paciente. Não é o infectologista. É o médico da UPA, é o médico da estratégia da família, é o médico do consultório de clínica médica, em que o paciente começa a procurar com várias queixas. Olha, eu estou emagrecendo, olha, apareceu uma mancha branca na minha boca, olha, é diarreia, olha, agora é sinusite. Às vezes é uma alteração no exame de sangue de rotina, às vezes é uma anemia, às vezes é uma linfocitopenia, né? Então, quem acende, a luzinha que acende para você fazer o diagnóstico, geralmente é do médico clínico geral. Mas é isso que a gente fala, né? Eu, por exemplo, já dei diagnóstico de AIDS em biópsia cerebral, tá? Quer dizer, ninguém pensou em AIDS, ninguém pensou nada, o paciente tinha uma lesão cerebral, biopsiaram pensando em tumor, tá? Em alguma coisa, e era encefalopatia do HIV, tá? Então, assim, e aí fez o HIV depois, entendeu, né? Então, a gente fala isso muito, né? Que a AIDS, né, ela tem que ser mais lembrada, né? Acho que é muito importante ter esse mês aqui para fazer as pessoas pensarem e lembrarem, ó, essa doença existe, ela continua, ela é grave e ela tá aí, né? Eu acho importante também a gente falar que ela é uma doença que o tratamento e o diagnóstico, eles são muito acessíveis à população, tá? O diagnóstico, o diagnóstico pode ser feito por um teste rápido, que sai em 15 minutos, tá? E o tratamento, ele é todo pelo SUS. E no SUS há um ambulatório especializado com médico, psicólogo, dentista, farmácia, onde ele faz todos os exames e o paciente faz todo o acompanhamento, né? Então, assim, às vezes eu até brinco, eu falei, eu queria que diabetes e hipertensão também tivessem um programa desse no SUS, que as pessoas iam estar melhor controladas. Então, a gente não tem, o acesso é bom à medicação, tá? Isso é importante. O Brasil é um exemplo para o mundo, né, de tratamento de AIDS, né? É reconhecidíssimo o tratamento feito pelo SUS, né? Né, com a pandemia ele sofreu um pouco, como tudo sofreu, né? Mas assim, realmente ainda é uma realidade, né? Ele tem as medicações, ela tem essas novas tecnologias são absorvidas, né? Então o paciente tem o acesso à medicação, ao tratamento, aos exames para controle, tá? Então é importante que as pessoas se testem, tá? Então existem campanhas, você vai lá, é gratuito. Tá? Hoje, inclusive, também é possível fazer exames na farmácia, tem até de saliva, né? É possível você comprar na farmácia o próprio teste de HIV e se testar em casa. Legal. Renata, outras formas de transmissão da AIDS, né? Eu acho que é importante. Por exemplo, usuários de drogas ainda é uma importante forma de transmissão da doença? Olha, o usuário de droga hoje está em torno de 1,9, 2% das transmissões. Tá? Quanto? Desculpa? 1 a 2% das transmissões, tá? Então, ela foi muito importante até os anos 90, né? As drogas injetáveis, elas foram trocadas, né, pelo crack e por outras drogas inalatórias, então isso diminui um pouco, tá? Mas algumas drogas inalatórias recreativas, né, elas causam sangramento nasal e as pessoas compartilham o canudinho, tá? Então isso também é uma fonte de contaminação, por exemplo, na droga inalatória, tá? A droga endovenosa, a gente tem, é muito raro, mas a gente ainda tem transfusão de sangue, né? Nos anos 80 isso era mais comum, né? A gente também, acidente ocupacional também dos profissionais da área da saúde, é outra forma que pode transmitir. E assim, formas mais raras, inseminação artificial, doação de órgãos, né? Isso aí é mais raro porque tem todas as testagens antes. E a transmissão mãe-filho, a transmissão vertical, ainda tem bastante? Tem criança nascendo com HIV aí? Também, ó, menos de 1%. No Brasil, menos de 0,5% das crianças filhas de mãe HIV nascem com a doença.
Todas as mães do SUS são triadas pelo menos 2 vezes para o HIV, mais quando elas entram na maternidade. Tá? Então, há o tratamento durante a gravidez toda, e se a carga viral ficar indetectável, não transmite para o bebê. Então, a diminuição foi muito grande, e ao programa do Brasil, ele é bem organizado para isso. A única coisa é que essa mulher não pode amamentar esse bebê, né? Então, ela não pode amamentar pelo risco de transmissão, mas a chance é muito pequena, e o programa funciona muito bem em relação a isso. Aqui em Dourados, por exemplo, ele é no SAI e no HU. Então, já tem todas as medicações, tem todo o protocolo, as mães já chegam, já são atendidas, e o risco é mínimo. Legal. Então, basicamente, mais de 90% da transmissão é via sexual mesmo, né? Outra coisa que eu vou falar, só uma coisa que eu lembrei importante. A tatuagem, né? Então, hoje agora uma tatuagem também é uma coisa que agora o pessoal faz bastante, tá? Então, a pontinha lá, a ponteira, ela tem que ser estéril e ela tem que ser aberta para você, uma para a pessoa, depois joga fora. É mais comum, eu já vi transmissão de hepatite B por tatuagem que transmite mais, mas ali sangra e também é um potencial fonte de transmissão. Legal. Bom, então a gente volta sempre na questão sexual, né? É onde a gente bate mesmo, e aí nós temos que bater mesmo no sexo seguro, na questão do sexo seguro, né, Renata? A gente vive numa sociedade em que o sexo é visto como um tabu, né? Que ninguém fala, ninguém vê, mas todo mundo gosta e todo mundo faz, né? Então, isso faz com que... Então, a gente tem, por exemplo, dificuldade, né, na educação sexual das crianças, né? Isso é um tabu muito grande entre a nossa sociedade, falar sobre isso, né? Os pais não falam com as crianças, não falam com as meninas, tá? Então, isso é um passo muito grande que a gente tem que dar como sociedade ainda, eu acho. Sabe? Então isso vai criando um tabu em cima das coisas. Então, nós somos seres humanos, somos falíveis, as pessoas têm desejos, as pessoas têm vontades, né? Então isso não é falado, isso não é discutido, isso é trazido vários traumas, e aí leva a relacionamentos, né? Necessidade de relacionamentos extraconjugais, necessidades de algumas práticas, enfim, que daí isso estimula. E assim, a gente precisa ter a quebra desse preconceito, para que a gente possa educar toda a população, para que a gente possa falar desse tema abertamente, para que eu possa ensinar a usar o preservativo na idade que tem que aprender, para que eu possa vacinar as meninas e os meninos para HPV, para hepatite, para prevenir outras infecções sexualmente transmissíveis, né? Para que a gente possa ter um diálogo aberto, principalmente os adolescentes, que é onde tem crescido bastante, né? É a primeira, né, iniciação sexual. Então, essa parte é muito importante de você conversar. Por exemplo, esses dias, eu peguei uma menina no consultório, jovenzinha, 20 e poucos anos, e ela, conversando com ela, era até candidíase de repetição, nem era, né, assim, né, mais por estresse dela mesmo. Conversa vai, conversa vem. Comecei a falar algumas coisas para ela. Ela, puxa vida, nunca ninguém falou isso para mim. Minha mãe não me explicou. Eu não sabia que tinha que fazer tal coisa, eu não sabia que tinha que fazer. Nossa, e assim, foram coisas simples. Então a gente vê que não há, é difícil esse diálogo na escola, é difícil esse diálogo com os pais. Então há essa ferida na sociedade, né? E a impressão que eu tenho é que isso até regrediu, né? Porque você tinha muita campanha na TV, nas revistas, em todo lugar, se falando de camisinha, explicando como usava camisinha, um monte de coisa, e sumiu, né? Hoje, eu pelo menos, faz muito tempo que eu não vejo nenhuma campanha sobre AIDS. Eu acho que já faz uns anos aí já, eu não vejo mais campanha de use camisinha, de nada disso. Então, aliás, sumiu campanha de tudo, na verdade, né? Mas especificamente de AIDS. Mas houve uma diminuição bastante mesmo, assim. A gente vê ações pontuais de distribuição de preservativo e de testagem. É o que a gente vê, mas realmente não tem mais grandes ações, não tem mais grandes... E assim, hoje
a gente nem fala só do preservativo, a gente fala da prevenção combinada, que a gente fala que é uma mandala da prevenção. E que um dos pilares dessa prevenção é o uso de preservativo. Porque hoje a gente pode oferecer várias coisas para uma pessoa para evitar AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, a gente tem o uso de preservativo, a gente tem o uso da PEP e da PrEP, né? Que é a profilaxia pós-exposição e profilaxia pré-exposição. A gente tem a testagem rotineira, a passagem pelo psicólogo. Então, isso a gente chama de mandala de prevenção. Então, não é só usar o preservativo. Tá? Então, por exemplo, aqui em Dourados existe esse programa. A profilaxia pós-exposição, o que que é? Eu vou falar porque muitas pessoas não sabem. Você teve um sexo não seguro. Você estava com uma pessoa desconhecida e estourou a camisinha. Aí esse sexo não foi seguro, você não conhecia a pessoa. Em 48 horas, você pode procurar um centro e ali eles vão te fornecer a medicação para você usar por 30 dias. E aí você diminui em 99% a chance de adquirir doença. Então é possível, mesmo depois de um contato de risco. Tá? A profilaxia pré-exposição são para as pessoas que têm muito contato de risco. Tá? Então, existem uma categoria, várias categorias que a gente faz, várias perguntas para as pessoas que se acham sob risco, pessoas que têm parceiro com HIV, pessoas profissionais do sexo, pessoas que são adeptas a práticas, né, de casamentos abertos, de vários relacionamentos, enfim. Essas pessoas podem fazer o uso da profilaxia pré-exposição. Então, elas tomam uma medicação para que elas não peguem o HIV. Tá? E tudo isso é distribuído pelo governo gratuitamente. Tá? Então, o efeito colateral dessas políticas é um pouco o aumento da ISTs e outras doenças. Mas para você estar nesses programas, você tem que se testar, fazer acompanhamento com psicólogo. Não é simplesmente chegar lá e pegar a medicação. Você tem que passar por médico, fazer consulta, fazer exames periódicos, psicólogo. Tá? Tem todo um acompanhamento. Então, existe toda essa mandala de prevenção. E as pessoas não sabem, a maioria não tem essa informação porque não tem mais nenhuma campanha. As campanhas são muito, então fica tudo fechado. Para isso funcionar, as pessoas precisam saber que existe, né? É isso. Também é possível comprar. A profilaxia pré-exposição, nesse momento, é possível comprar também. Às vezes as pessoas falam, eu não vou lá. Eu vou lá, vão falar que, né, existe esse preconceito, porque existe esse preconceito na sociedade, né? Então também é possível comprar nas farmácias. É uma medicação importada, mas é possível. Entendi. Então, né, é uma doença que realmente nós vivemos uma outra fase dela, né? Uma nova fase, uma nova realidade, né? Mas que ela está aí, continua aí, junto com a gente no dia a dia, né? Mas aí, falando agora mesmo do diagnóstico da doença, né? São os exames que estão por aí, né? Que a gente pode fazer. O que mais você acha interessante falar aí, Renata? Olha, assim, hoje, por exemplo, Então, assim, as pessoas não têm mais infecções oportunistas. Então, me perguntam assim, do que a pessoa com HIV morre? Tá? Então, ela vai morrer das mesmas causas que as outras pessoas morrem, que são... A primeira causa de morte no Brasil é doença cardiovascular, depois é acidente causa externa e depois é neoplasia. Tá? Então, assim, os pacientes HIV que têm essa doença crônica, eles têm que fazer esse acompanhamento, que eles têm um aumento de risco cardiovascular, tá? Eles têm um aumento de desenvolver doenças autoimunes, tá? Tem um aumento de risco de doenças renais, tá? Então, é importante essa pessoa fazer esse acompanhamento médico regular para que evite essas complicações que pode ter ao longo da vida, né? Então, o processo de envelhecimento, ele tem, né, e é difícil em todas as pessoas. E por você ter o vírus, por mais que ele esteja controlado, você pode ter um processo inflamatório crônico no organismo, né? Então, isso vai aumentar o risco de neoplasias, né, que a gente já sabe, e o risco dessa doença cardiovascular. Então, é importante, eu acho que falar que é importante do acompanhamento especializado, é importante fazer exames regulares, tá? Então, ela é controlável, mas deve fazer esse acompanhamento. Uhum.
pedir para o pessoal aí, quem quiser, manda perguntas aí, tá? Para a gente estar respondendo aí, dizendo que quem entrou depois dessa live vai estar gravada, tá? Ela vai estar lá no nosso IGTV e também depois lá no nosso canal do YouTube, né? Então, vamos participando aí, pode mandar pergunta para a doutora Renata aí, que a gente vai tá respondendo aí. Só falar um oi para a Isadora, que acabou de entrar aqui. Oi, Isadora, tudo bom, filha? Lucas também, um abração. Tá mandando um monte de coraçãozinho aí, ó. Uma outra coisa legal da gente comentar, Fábio, enquanto o pessoal pergunta, são sobre as vacinas de HIV, que me perguntam Sim, legal. Tá? Então, assim, o HIV é um vírus que se muta muito. Então, é um vírus de difícil, né, criação de vacina, de você conseguir achar um anticorpo específico que você consiga, né, inibir ele. São uma série de anticorpos. Tá? Então, a gente tem 2 vacinas que estão sendo promissoras aí, tá? As 2 estão sendo testadas no Brasil para impedir você pegar o vírus. Uma delas, inclusive, é da Moderna e é a mesma tecnologia de RNA mensageiro, tá? Que é essa tecnologia nova do Covid, tá? Elas estão aí em fase 1, fase 2, tá? Elas ainda não estão no mercado, mas essas parece que tiveram bons resultados aí nas primeiras fases. E a gente tem uma vacina também que está sendo testada para o tratamento, né? Que é para a pessoa que já teve o HIV, tá? Uso de anticorpos para conseguir fazer o controle, tá? Então a gente ainda não tem, assim, algo para vir assim no mercado, mas o pessoal tá bem promissor, assim, porque vacina de HIV é uma coisa que a gente estuda e quem trabalha com isso fica decepcionado, porque os resultados não são bons, né? E essas 2 parece que talvez sejam promissores. E tem alguma perspectiva em, tipo assim, 4, 5 anos aí para essas vacinas estarem no mercado? Porque depois do Covid, né, as coisas já se adiantaram um pouco. Então, talvez em 4, 5 anos, se alguma for bem mesmo, eu acho que em 4, 5 anos pode ser que esteja no mercado, sim. Mais uma forma de prevenção. Legal. Isso sim muda a perspectiva da doença, né? E ela assim, o HIV, ela tem as populações, assim, vulneráveis também, né? Então, existem, por exemplo, um morador de rua, né? Pessoas em condições aí degradantes de vidas, elas chegam a ter 40 vezes mais chance de adquirir, de ter a doença, tá? Então, assim, as doenças infecciosas, elas permeiam, né, as desigualdades sociais. Tá? Então, o HIV a gente vê em qualquer, né, nível social, a gente vê em qualquer pessoa, né? Não tem... ele é livre de preconceitos, o HIV, então é branco, é negro, é padre, é pastor, é homem, é trans, tá? Então, a gente vê em qualquer tipo de população, mas a gente vê alguma população. A população trans tem um risco muito maior, né, de aquisição de doença, né? A população trans, ela tem a expectativa de vida de 47 anos. Né? O brasileiro tem expectativa de vida de 72. Né? Então, a gente vê o quanto essas doenças infecciosas, elas vão permear essas populações que são mais vulneráveis. Mas, querendo ou não querendo, eles também se preocupam mais também, né, Renata? Sim, são pessoas que se testam mais, tá? Que se protegem mais, que tomam as medicações, fazem o PrEP, o PEP, tá? Então, são pessoas que realmente, né, os homossexuais também, assim, eles também tendem, os homens fazem sexo com homens ou mulheres, né? Enfim, eles tendem a se proteger mais, porque eles sabem de ser vulneráveis, né? Isso é um fato. Com certeza. E a AIDS ainda é uma realidade muito grande na população carcerária também? Continua sendo um problema igual foi no passado ou também está bem controlado agora? Existem, eu acho que as populações mais vulneráveis neste momento, eu falaria que são a população indígena, tá? E também a população carcerária, tá? Então, o problema da população carcerária, ou a população carcerária, ela tem um aumento de número de casos. Porém, a testagem dentro dos presídios, ela é muito mais constante do que fora. Tá? E
os privados de liberdade, eles têm o mesmo acesso, porque é pelo SUS. Então, eles vão receber medicamento e vão receber tratamento. Uhum, uhum. E na população indígena tem muito a ver com a cultura deles, com não usar preservativo, com medo? Qual que é essa realidade da população indígena hoje, que realmente é uma coisa que eu desconheço? Tá, a população indígena, elas são dois problemas. Ela é uma população muito mais vulnerável, né? Então, assim, as mulheres, elas começam a vida ativa muito cedo, elas começam a ter filhos muito cedo, o alcoolismo e o abuso é uma realidade, todas as mulheres ali da aldeia são mais vulneráveis, então isso ocorre. E há uma dificuldade, né, no acesso, eles não têm acesso à informação, tá? Então, não tem acesso à informação. Então, tem muito desconhecimento também, tá? Então, tem a dificuldade de você convencê-lo de usar o preservativo pelo acesso de você conversar. Então, a falta de ter alguém na mesma língua, a falta de conversar, né? Aí, eles não têm acesso, eles às vezes não conseguem entender a importância da continuidade do tratamento. Então, às vezes, a gente não consegue fazer esse link da CESAI, que é a Secretaria de Saúde, junto com os outros programas, tá? Tem a dificuldade de acesso dos pacientes. Então, há um aumento muito grande, tá? De casos, há uma explosão de casos. Aqui em Dourados a gente tem visto, não bem em outros locais também. Aí na região da Amazônia, em outras regiões agora, a gente tem o problema de conflitos por terras, né? E aí também tem o problema da violência relacionada a esses conflitos, que também podem aumentar as infecções sexualmente transmissíveis. Legal, interessante. Muito bom. Acho que abordamos os aspectos mais importantes, né, Renata? Eu acho. Eu acho que Eu acredito. muito Diga. importante a gente quebrar esse estigma, sabe? Uhum. Então, hoje a gente fala pessoas vivendo com HIV/AIDS. E aqui na live eu vou falar, porque eu tenho certeza, todo mundo que está aqui assistindo a live conhece alguém que tem HIV, que se trata, que tem uma vida normal e feliz, e você não faz a mínima ideia disso. Tá? Uhum. Não tem mais aquela coisa de cara de Cazuza, tá? Não tá mais escrito na testa, tá? Então é a menina bonita da festa, é o menino fortinho da academia, tá? Então qualquer um pode ter, pode transmitir. Às vezes a pessoa não sabe e ela não tá, pode estar transmitindo para outras pessoas. Então é importante, né, saber que existe, que o racismo contra HIV é um crime também, assim como outros que são pessoas que são totalmente aptas e que devem estar inseridas na sociedade, tá? Então, ó, tem colegas médicos, enfermeiros, engenheiros, pessoas muito bem-sucedidas, triatletas, tá? Pessoas muito bem-sucedidas e que têm essa doença, tá? E essa doença transformou, e existem pessoas em que a doença transforma a vida, sabe? O meu marido é cardiologista, e às vezes a gente brinca, ele fala, seus pacientes cuidam mais do coração, às vezes, do que os meus. Então, os pacientes HIV, por eles já terem uma doença crônica e por eles saberem que eles têm uma condição crônica por toda a vida, então eles tendem a ter uma qualidade de vida, às vezes, até superior. Eles fazem exercício físico, atividade física, consulta médica regular e conseguem atingir uma qualidade de vida muito boa, né? Muito boa. Então, isso é uma reflexão até para todos nós, né? Às vezes a gente espera ficar doente para começar a cuidar de nós, né? Então, e eu falo para os meus pacientes e falo aqui, o que você tem que fazer para viver bem é o que todo mundo tem que fazer. Exatamente. O que todo mundo tem que fazer. Exatamente. Legal. Acho que essa mensagem é muito importante. Acho que essa mensagem realmente é muito importante, né? Então, eu acho que é isso, né? Estamos nesse mês importante, né? Então, acho que a gente tem que falar de AIDS, temos que falar de HIV, e por isso que eu falei, nessa live tem que ser a primeira do mês, porque a gente tem que puxar esse assunto, que é um assunto que está muito pouco falado mesmo, né? O povo está esquecendo, está deixando para lá, e a gente precisa realmente tocar nesse assunto e falar sobre isso, né, Renata? É bem, bem importante aí, sabe? As hepatites também são doenças que é importante a gente comentar e falar também que elas têm tratamento pelo SUS e diagnóstico pelo SUS, assim como HIV. Então, uma mensagem final que eu deixo é testem-se, gente. Não tenham medo,
não tenham vergonha, tá? Todos somos seres humanos falíveis, tá? E esses tipos de infecções, desde que a humanidade existe, elas existem também e permeiam a nossa sociedade, então fazem parte do nosso comportamento. Legal. As hepatites, a gente tem uma live bem legal que a gente fez um tempo atrás, no mês de julho, com o professor Evaldo, né, que foi meu professor lá em Santos, que também é infectologista, né? Ele fez uma live comigo sobre as hepatites e tem uma live bem legal, então quem quiser saber um pouco mais sobre hepatite viral aí, tem uma live bem interessante lá no canal do Artemis no YouTube, tá? Com o Dr. Evaldo Stanislau. É bem interessante essa live. Renata, então acho que é isso, né? Eu dizer aí que semana que vem nós vamos ter uma live bem interessante também. Até o colega está aqui, o doutor Ademir Baena, que é fonoaudiólogo, né? E semana que vem, dia 9, é o dia do fonoaudiólogo. A gente vai fazer uma live sobre cuidados da voz, né? O Baena aí, ele já há muito tempo trabalha com isso, né? Inclusive, ele estava esses dias lá na Câmara de Vereadores falando sobre um projeto para cuidar das vozes dos professores aí da cidade e tal. Então, semana que vem nós vamos fazer uma live aí sobre como cuidar da sua voz, sobre saúde da voz, né? Vai ser uma live bem interessante aí. Então, convido todos que estão assistindo para participar aí com a gente na semana que vem, tá? Bom, Renata, obrigado mais uma vez. Eu agradeço, Fábio. Fala para o pessoal aí onde que eles te encontram, né? Onde que eles encontram você, se quiserem ir atrás de você mais uma vez, por favor. Eu agradeço aí a oportunidade, é sempre bom falar, eu gosto muito desse assunto. E eu atendo no HU, né? No SUS, e eu atendo no meu consultório particular, que é na minha clínica de vacina ali na Imunitas. Então, quem quiser, eu estou ali, estou disposta a ajudar vocês, pessoal. Ali obrigada. Do lado do Hospital da Vida, ali, né? Bem facinho ali, pertinho da gente aqui também, né? Então, queria agradecer a presença de todo mundo, dizer que quem precisar de alguma coisa, aqui no Artemis a gente faz os exames, tá? Nós temos os exames, todos os exames das sorologias para HIV, tudo. Então, quem precisar se testar, fazer os exames, nós temos aqui no laboratório, tá? E falar para as pessoas se cuidarem, né? Usar camisinha, tomar cuidado, né? Se tiverem alguma suspeita, alguma coisa, não terem medo de procurar o médico, de procurar o seu médico, se informarem sobre o assunto, né? E se cuidar. Acho que esse que é a grande mensagem, né, Renata? Com certeza, gente. A saúde o check-up, ele é completo, né? Uhum. Tá certo, então. Renata, muito obrigado. Muito obrigado a todos aí pela audiência, mais uma vez, por terem participado aqui da nossa live, tá? Vai estar lá no nosso canal do YouTube amanhã, já agora no IGTV, assistam essa live, tá? Vai estar lá gravada. Obrigado, Renata. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada. Um grande abraço. Tchau, pessoal.